Cristo a todos, compartilhando a palavra de Deus com você. Vamos compartilhar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22, que fala sobre a igreja de Laodiceia, que pode servir também para nós nos dias de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós entendemos aqui essa lição que Deus tenta nos passar pelo ministério do nosso irmão João. Ele teve a revelação por Jesus Cristo. Ele nos mostra aqui que ele conhece a obra de cada um que está fazendo a obra de Deus. E nós que fazemos a obra de Deus, nós temos que estar atentos para a pregação da palavra de Deus como ela é, uma palavra expositiva. Nós estamos aqui expondo a palavra como ela é. E ele diz aqui claramente, ele diz, eu sei as tuas obras. Então ele está dizendo que conhece a obra de cada um. Ele conhece a obra de cada um. Aí ele diz aqui que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Então, ele está mostrando que a igreja nem era fria e nem era quente, né? E quem dera se ela fosse fria ou quente. Mas aqui no 16 ele diz assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então ele está dizendo que o crente morno, né? Aquele que está fazendo a obra do Senhor de uma forma morna, está adoecendo a ele, a ponto dele vomitar a cada um que assim está fazendo a sua obra, sem amor, né? Sem passar aquilo que ele pediu que nós passássemos. Né? Você que está passando de uma forma errada, também deve se preocupar, porque ele está fazendo sem temor. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, diz que o princípio da sabedoria do homem é temer a Deus. Então eu entendo que aqueles que estão fazendo a obra sem temor, de uma forma que não está se preocupando com as pessoas, então você está, meu irmão, morno, fazendo a obra segundo a sua vontade, fazendo de acordo com o seu querer. E a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 2, diz que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o coração. Então, você pode estar pensando que está fazendo a coisa de forma correta, para agradar as pessoas, para agradar aos ouvintes, mas a Bíblia diz que é melhor uma repreensão franca do que o amor encoberto. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 5 e versículo 6, diz, é melhor uma repreensão franca do que o amor encoberto. E no 6 ele diz assim, leais são as feridas feitas por quem ama, porém o beijo daquele que odeia é enganoso. Então tem pessoas que estão falando, né, com toda sinceridade com você, lhe repreendendo, como ele diz aqui na palavra, que repreende a quem ama. Então os pais repreendem os filhos porque amam os filhos. Jesus nos repreende, né, porque ele nos ama. Então eu entendo que ele nos repreende porque ele tem amor por nós. Então ele está mostrando aqui a forma de fazer a obra de uma forma correta.
Então que nós não venhamos a ser mornos, senão ele vai nos vomitar, né? Que nós sejamos, irmãos, quente, né? Crente quente para fazer a obra de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha nos consumir com o seu zelo, né? Porque era assim que Paulo ele ministrava, dizia, né? O amor que ele tinha pela palavra de Deus, pela igreja de Deus. Ele disse que foi ter com a igreja de Corinto, não com palavras de persuasão, mas ele foi com temor e poder de Deus na vida dos irmãos, para que as pessoas vissem que o evangelho não consistia em palavras do homem, mas sim no poder de Deus, para que o nome de Deus, o Senhor Jesus, fosse glorificado. E aqui ele continua no versículo 17 de Apocalipse 3, no versículo 17 diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então ele está dizendo aqui que a igreja dizia que era rica, que estava enriquecida e que de nada tinha falta. É como as pessoas que vão dar um testemunho: não me falta carro, eles dizem que não falta carro, que não falta casa. Não lhe falta casa, meus irmãos, mas está faltando graça. Não lhe falta carro, mas está faltando misericórdia. Não lhe falta dinheiro, mas está lhe faltando unção. Não lhe falta nada em relação ao material, mas está lhe faltando poder, autoridade do Espírito Santo, porque esta é as ferramentas que o Senhor nos dá para trabalhar em sua obra. Riqueza material nunca mostrou na palavra que a pessoa era ricamente abençoada somente por ter o material, porque eu vejo os discípulos de Jesus sem se preocupar com o bem material e se preocupando em ser cheios da graça, cheios do conhecimento, cheios do Espírito Santo de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da obra do Senhor na vida deles. Então seja, meu irmão, cheio da graça, cheio do conhecimento de Deus, cheio do poder de Deus. O ter casa, o ter carro não cura, não expulsa demônio, mas ser cheio da graça, do conhecimento, unção do Espírito Santo de Deus, como a Bíblia diz. Aí sim você vai poder fazer a obra de Deus sem ser morno, e sim você ser cheio da graça, cheio do fervor do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não diga que está bem, como a igreja de Laodiceia dizia que estava rica, que estava bastarda, mas quando Jesus olha para ela e ela continua dizendo que estava enriquecida e que de nada tinha falta. Sabe por quê? Porque estavam como as igrejas de hoje. Quando vão contar os seus testemunhos, diz: eu não tinha carro, agora eu tenho 10. Eu não tinha casa, agora eu tenho 20. Eu não tinha muito dinheiro, agora a minha conta bancária ela está muito forte, muito enriquecida, muito poupável, uma coisa consistente. Não, você tem que mostrar o poder de Deus na sua vida e dizer que está rica de graça, unção de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E essa igreja aqui, quando ela dizia que estava rica, que de nada tinha falta, que estava muito bastarda, que tinha abundância em tudo, aí agora Jesus, que nos olha de cima, e a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 3, aliás, no capítulo 15, no versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então o livro de Provérbios diz isso: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então você vai encontrar no livro de Provérbios, se eu não me engano, é capítulo 15, no versículo 3 diz isso. Então, que você possa entender isso. E aqui Jesus dá a resposta a essa igreja que se achava tão riquíssima, como você talvez esteja pensando que está muito rico e de nada tem falta. E Jesus está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia e provavelmente para você, que ele diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, Jesus está dizendo com essa igreja que se achava riquíssima,
que ela é uma igreja desgraçada, uma igreja cega, uma igreja nua. Meu irmão, uma igreja cega e uma igreja nua, como as pessoas estão andando aí, pessoas que se dizendo crentes convertidas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, andando nuas. E aí a palavra de Deus está mostrando aqui que uma igreja nua não entra no reino de Deus. Uma igreja nua não entra no reino de Deus. Uma igreja cega não vai entrar no reino de Deus. Uma igreja que ele está dizendo, né, desgraçado, ele chamou a igreja aqui de desgraçada, não entra no reino de Deus. Mas que agora nós venhamos nos aconselharmos como ele diz aqui, né, que uma igreja cega e nua não vai entrar no reino dele. E no versículo 18, ele diz assim: aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo. Então nós vamos ser provados no fogo para tirar as impurezas, né? Jesus tirar as nossas impurezas diante das dificuldades, mas ele está conosco nas dificuldades, porque a Bíblia diz que Deus não nos prova mais do que nós suportamos, né? Para que te enriqueças e roupas brancas. O que é que significa roupas brancas? Dá uma conotação de quê? De santidade, da gente ser a noiva dele. Uma noiva, ela veste um vestido longo e branco, mostrando que está cobrindo o templo do Senhor, que é o seu corpo, e a vestidura branca, mostrando o sinal de limpeza, de santidade, para que nós venhamos herdar os céus. Porque uma igreja cega e nua não entra no céu, né? Se vistam, né? Se ajeitem, porque o Senhor quer abrir a sua visão, quer lhe dar visão e quer lhe vestir. E que você ande de forma correta para herdar os céus. Aí ele continua aqui dizendo: para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Está colocando a nudez como uma vergonha para nós que somos homens e mulheres de Deus. Nós temos que nos cobrirmos, né? Porque ele diz aqui, para cobrir a tua nudez, para cobrir a tua vergonha, porque ele está dizendo, e não apareça a vergonha da tua nudez. A nudez, né, para o crente é uma vergonha. Nós devemos nos cobrirmos de forma correta para nós demonstrarmos o grau de santidade para quem nos olha e mostra que a gente não é semelhante a quem anda numa devassidão tremenda. Então, a palavra de Deus diz assim, sede santo porque eu sou santo. Então ele mostra aqui que nós devemos sim nos cobrirmos, né? Ouvir determinadas pessoas que dizem que a roupa não tem nada a ver. Nós temos que nos cobrirmos, porque o mundo ele está nu e andando nu para Deus, ele mostra aqui que é uma vergonha. Mas nós estamos vendo aí outro tipo de evangelho onde não fica aquela coisa de isso não tem nada não, aquele outro não tem nada não, e de pouquinho em pouquinho a igreja vai perdendo a sua identidade, né? Porque nós devemos ser santos, nós devemos ter a nossa identidade como cristão, num padrão de santidade, né? E ele continua aqui dizendo, né? E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Unja vem de quê? De unção. A palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 7, fala sobre o óleo da unção. Ungir é com óleo. O óleo é chamado óleo da unção, para que haja unção nos teus olhos. E tendo unção nos teus olhos, tu vai ter um padrão de santidade bem melhor, tu vai abrir a tua visão espiritual e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Aqui ele diz no 19, que eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Devemos nos arrepender dos nossos erros, não só nós cristãos, mas também aqueles que ainda não se converteram, você que não se converteu ainda, se arrependa dos seus erros. A igreja também deve se arrepender do que está fazendo de errado, ver aonde caiu e voltar a fazer as boas obras em Cristo Jesus. E aqui ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então aqui ele está dizendo que bate a sua porta, que espera que você dê ouvido, que você venha escutar a palavra dele e venha fazer de forma como ele quer. Porque a palavra de Deus diz, vós sois meus amigos se fizer o que eu mando. No livro de João, no capítulo 15, versículo 14, Jesus diz assim, vós sois meus amigos se fizer aquilo que eu mando. Então que você venha fazer
a vontade de Deus, que você venha se cobrir, que você venha se vestir, que você venha ter visão, que você não busque dentro da igreja bens materiais, mas que você procure ter uma visão melhor espiritual, que você venha melhorar o seu comportamento, que você venha melhorar as suas vestimentas, para que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida. E finalizando, ele diz aqui no 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então nós dando ouvido ao que Jesus está falando aqui, e a gente ser vencedor em Cristo Jesus, nós também vamos sentar juntamente com Ele, né? Juntamente com Ele no céu de glória, para que em tudo o nome dele venha a ser glorificado. E aqui ele deixa um alerta para nós. Ele não diz, né, que todo mundo, né, vai herdar esse céu de glória, não. Sabe quem é que vai herdar esse céu de glória? São aquelas pessoas que derem ouvidos, como ele está dizendo aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se a gente der ouvido, né, como diz a palavra de Deus, se a gente der ouvido e fazer da forma como ele manda, né, nós vamos herdar um céu de glória. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.